Então vamos agora abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ver hoje os versos de 2 a 6. Domingo passado a gente viu o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Mas hoje nós vamos voltar de novo para o versículo 2 e vamos ver até o versículo 6, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versos de 2 a 6. Eu vou ler nesse momento apenas o verso 2 e 3. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ver o restante à medida da exposição. Diz assim a palavra de Deus. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós, e o Teu Espírito, ó Deus, Ele opera por meio da Tua palavra. A Tua palavra é a Tua voz. Que nós possamos hoje, então, ouvir a Tua voz com clareza, ó Deus. Possamos dar atenção à Tua voz. Que possamos recebê-la com o coração aberto. Que Teu Espírito opere, Senhor, profundamente em nós, para atendermos ao que o Senhor tem a nos dizer hoje. Abençoe a cada um aqui, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar hoje lendo para vocês aqui a letra de uma música, a música gospel, que compartilharam comigo. Eu estava num evento e aí um irmão pegou e disse assim, deixa eu lhe mostrar aqui uma música. E ele mostrou essa música e eu quero compartilhar com vocês a letra dessa música, essa poesia cristã maravilhosa que nós temos aqui. Escute com atenção, olha o que diz a música. O culto já terminou, o gatinho me chamou para passear no seu gol. É claro que aceitei. A conversa rolou, ele se aproximou, o gatinho me beijou. E no clipe da música, nessa hora, o gatinho também passa a mão assim nas pernas da moça, tá? Da irmã, né? É claro que eu gostei. Fomos pro canto, me ofereceu seu vinho, eu falei baixinho. Você esqueceu que eu sou crente? Ei, fala sério, eu sou da igreja. Não bebo vinho e nem cerveja. Eu te conheço, sei o que você gosta. Não bebo vinho, só bebo coca. Pronto. Essa é a letra, né, dessa música gospel. E o nome da música, se eu não me engano, é Só Bebo Coca. Tá? Então, observe, na visão dessa moça, ela sai com um rapaz que, no mínimo, o próprio entendimento dela, no mínimo é um rapaz, assim, descrente ou desviado, né? E aí, ela não vê problema nenhum, ela gosta, tá? O rapaz passa até a mão nela e ela gosta. No clipe ela só tira a mão, assim, mas até aí não teve problema nenhum. Qual foi o problema? O problema era o vinho, que ela só bebia coca. Ela, né, crente não pode um negócio. Como é que pode um negócio desse? O restante não tinha problema nenhum, né? Mas a coca, o vinho. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o que acontece quando Jesus encontra alguém. Será que quando Jesus ele encontra alguém, o que acontece é que essa pessoa, a partir daquele dia em diante, ela passa agora a só beber Coca-Cola na sua vida? Esse é o grande acontecimento na vida de alguém que tem esse encontro verdadeiro, real com Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do nosso texto, 4 acontecimentos relacionados com um encontro verdadeiro com Jesus. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é que quando Jesus encontra alguém, há uma mudança real, verdadeira, profunda na vida dessa pessoa que tem esse encontro verdadeiro com Jesus.
O ponto é que os nossos calendários, eles são marcados por antes e depois de Jesus, né? Nós estamos em 2022, depois de Cristo. Pronto. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida também tem que ser marcada por antes e depois de Jesus. Há uma mudança, há uma transformação real na vida de quem se encontrou verdadeiramente com Jesus. O nosso texto, ele começa mostrando aqui como é que as pessoas viviam antes de encontrar Jesus. Como é que eles viviam? O verso 2, ele diz: no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Era assim que você vivia antes. Você vivia para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então o tempo que lhe resta agora é para satisfazer a vontade de Deus. No passado, verso 3, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Quando você não havia encontrado Jesus, você vivia para quê? Para você mesmo. Para satisfazer os seus próprios desejos. Para satisfazer a sua vontade. Era você o centro de tudo. Essa era a sua vida. Você vivia para satisfazer os seus desejos. É assim que o homem natural vive. E a gente já falou sobre isso domingo passado. Desejos às vezes legítimos e às vezes desejos ilegítimos. Aqui o nosso texto dá exemplos de desejos ilegítimos que muitos praticavam enquanto não conheciam Jesus. Viviam uma vida de devassidão. Mas outras pessoas, elas tinham apenas os seus próprios planos. Então, você pode olhar e dizer assim, quando eu não era crente, quando eu não tinha encontrado Jesus, eu não vivia essa vida desenfreada que as pessoas vivem por aí, não. E como é que você vivia? Não, eu tinha os meus alvos, os meus planos. Então eu estava lá buscando estudar para conseguir passar naquela universidade, para conseguir me formar, e eu ia ter muito dinheiro, e eu ia ter aquilo, e eu isso, e eu. Continuar vivendo só para você e os seus planos, seus desejos. Outros, talvez, não tinham essa visão mais organizada acerca da vida. Viviam aquela teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Então, eu vou me entregar, eu vou curtir, eu vou aproveitar o momento, eu vou pegar o que aparecer para mim e o resto eu vejo depois. Deixa a vida me levar, né? E vamos ver como é que vai terminar. Mas o ponto aqui, o fato é que tanto um quanto o outro continuavam interessados apenas nos seus próprios desejos. Viviam apenas para si mesmos. E como é que você deve viver agora? Ele diz, não vivam mais apenas para satisfazer os seus desejos. Vivam agora para satisfazer a vontade de Deus. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, essa pessoa passa por essa mudança. Ela deixa agora de ter o seu eu centralizado no seu universo, e ela passa agora a ter Jesus centralizado no seu universo. Ela passa a se interessar agora em saber qual é a vontade do meu Deus. Ela tem planos ainda, todos nós temos planos. Ela tem sonhos, tem alvos, mas agora ela submete tudo isso à vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Quais são os teus planos, Senhor? Os meus planos correspondem aos teus? Os meus planos te agradam, Senhor? Essa é a preocupação de quem agora teve esse encontro verdadeiro com Jesus. E essa pessoa, inclusive, agora tem a coragem e a disposição até de abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de sonhos, abrir mão de planos, se ela entende que aqueles sonhos e planos não são a vontade do seu Deus. Por que essa pessoa ela tem essa coragem? Porque ela agora entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus são melhores do que os nossos.
Os planos dele são perfeitos. Então eu posso fazer morrer um sonho, um plano, por entender que se a vontade de Deus é outra, essa vontade é melhor. Agora, às vezes, eu não entendo como pode ser melhor. Agora, às vezes, eu não entendo. Por que eu não posso ficar com isso e eu tenho que abrir mão disso? Algo legítimo. Por que abrir mão? Mas eu sei, se Deus não quer isso na minha vida, se esse não é o plano de Deus para mim, eu vou abrir mão. E vou abrir mão com confiança, sabendo que aquilo que Ele tem para mim é melhor. Eu posso dar alguns exemplos para você, irmão. Coisas que eu experimentei na minha própria vida. Quando eu estava vindo para cá, plantar essa igreja aqui em Taitinga, apareceu uma proposta para mim trabalhar numa empresa cristã, né, uma empresa paraclesiástica, uma empresa que trabalha junto com igrejas, que era a Compassion, né, uma empresa internacional que algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar. Essa empresa, ela trabalha basicamente auxiliando projetos sociais junto a igrejas, ok? E aí, irmãos, uma pessoa que eu conhecia, mas não tinha contato com a pessoa, entrou em contato comigo, arrumou meu telefone, me ligou, e foi num momento que eu estava passando por uma crise financeira grande. E essa pessoa disse, olha, eu quero te indicar para você trabalhar nessa empresa, porque eu acho que você tem o perfil. Fiquei ali, até naquele momento pensando, né, rapaz, a providência de Deus, né, um milagre. E ele disse, agora é o seguinte, talvez você vai ter que fazer algumas viagens, né, vai ter que viajar de vez em quando para os Estados Unidos, para o México, e também o salário inicial é R$4.000. E eu olhando assim, eu disse, eu nunca soube que era ganhar nem metade disso, né? E no momento de crise apareceu uma oportunidade como essa, eu disse, pronto, é de Deus, né? Coisa maravilhosa. E eu fui para aquela entrevista e tudo mais. E passei na primeira entrevista e fui adiante. Só que foi exatamente no momento em que eu estava vindo para cá. E eu tinha entendido muito claramente que Deus me queria aqui. Eu tinha percebido, irmãos, com todas as evidências do mundo, que Deus estava me trazendo para cá. E quando então eu comparei as duas coisas, eu entendi que aquilo poderia prejudicar a missão aqui. Então eu fui bem sincero na entrevista, uma das últimas entrevistas que eu teria lá, com uma moça lá, e eu disse, olha, a minha prioridade é a igreja. A minha prioridade é a missão. Se eu puder compatibilizar as duas coisas, amém. Mas a minha prioridade é a missão. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu não passei. Mas depois, um rapaz entrou em contato comigo de São Paulo e falando para mim, olha, eu passei você porque eu acho que você tinha o potencial, mas ele tinha me dito na própria entrevista que tinha uma outra vaga que ia abrir ainda e que para essa ele achava que eu tinha um perfil assim perfeito. Ele disse, abriu, você quer participar do processo seletivo? E eu simplesmente, irmãos, deixei para lá, porque eu sabia que iria atrapalhar a missão de onde Deus queria que eu estivesse. Deus queria que eu estivesse aqui. E na época, eu vim para cá, para receber R$600, que era o que os irmãos podiam pagar naquele momento. Sabe, as pessoas quando ouviam essa história, compartilhei naquele momento que estava passando por isso com algumas pessoas, não eram nem pessoas aqui da igreja, a pessoa dizia na hora, não, você está ficando maluco, né? Como é que pode, rapaz? Você precisando, aparece uma oportunidade dessa. Mas por que eu pude abrir mão? Por que eu pude trocar? É porque é melhor, é mais espiritual? É não, irmãos. É uma fonte de tentação. É não. É simplesmente porque eu entendi que Deus me queria no outro lugar. E se eu tivesse onde Deus me queria, a coisa ia andar. A coisa ia acontecer de uma maneira que seria boa para a glória de Deus e boa para a minha própria vida. Então eu disse, eu vou ficar onde Deus quer que eu fique. E vou confiar nele. Vou confiar que ele vai fazer o que eu não consigo ver agora. O que eu não posso fazer agora. E às vezes, irmãos, propostas parecidas com essa apareceram ao longo do ministério. Aqui mesmo, enquanto eu estava aqui mesmo. E eu sempre olhei para essas propostas e rejeitei. A última, muitos irmãos aqui sabem, né? Um irmão que me ligou lá da Bahia, dizendo,
que queria que eu fosse para lá, que queria que eu fosse pastorear lá. Disse que a casa lá, tinha uma casa pastoral lá que era uma mansão. O salário, não sei se era 6 ou era 7 salários. Né? Plano de saúde para as crianças, porque os donos do hospital da cidade eram membros da igreja. E colégio bom em particular para as crianças também, porque o dono do melhor colégio da cidade também era da igreja. E eu disse, irmão, é o seguinte, eu não vou. Ele queria que eu fosse pregar lá. Eu disse, se você quer que eu vá pregar com a intenção de talvez eu abrir uma possibilidade de eu ficar aí, irmão, convide outra pessoa, eu não vou. Por quê? É porque eu não quero todos esses benefícios? Não, esses benefícios maravilhosos. Queria. Mas é porque eu sabia onde é que Deus me queria. Deus me queria aqui. O compromisso que eu tinha firmado com os irmãos era aqui. E eu via Deus trabalhando e Deus abençoando, Deus fazendo a obra avançar, Deus transformando pessoas. Então eu podia confiar no Senhor. E eu sabia que se eu então fosse pelo meu próprio desejo, pelo meu próprio caminho, ia dar errado lá na frente, eu ia quebrar a cara. Mas enquanto eu ficasse debaixo da vontade de Deus, do desejo de Deus, as coisas continuariam andando. Às vezes não na velocidade que eu queria, não às vezes do jeito exatamente como eu queria, mas eu seguiria debaixo da bênção de Deus. Quando o Senhor encontra alguém de verdade, essas mudanças têm que acontecer na vida da pessoa. Ela tem que começar a olhar para a vida agora, para as escolhas que ela faz, para os interesses dela, não mais só pela sua ótica, não mais só pelo que eu vou ganhar, o que eu vou desfrutar, mas pela ótica do que Deus quer, qual é a vontade do Senhor. E se submeter os seus planos à vontade de Deus. O contrário disso, viver só pela sua própria vontade, pelos seus próprios interesses, é o que Pedro vai chamar aqui de uma vida desperdiçada. Ele diz isso aí no verso 3, olha comigo. No passado, vocês já gastaram tempo demais, tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. No passado, vocês já gastaram tempo demais, vocês já desperdiçaram tempo demais, fazendo só o que agrada quem não tem Deus, o que agrada aos pagãos, o que agradava a carne de vocês, os desejos de vocês. Vocês já desperdiçaram muito a vida de vocês nisso. É hora de começar a investir a vida de vocês naquilo que dura para sempre, naquilo que é eterno, não na sua vontade passageira, mas na vontade daquele que sabe todas as coisas, naquele que tem o melhor, na vontade de Deus. É o que Pedro está dizendo para nós aqui. Vocês viviam uma vida marcada pelo pecado. O Senhor quer que agora você viva uma vida marcada pela vontade dEle, para agradar a Ele. E quando alguém é encontrado de verdade por Jesus, é isso que entra no seu coração. É isso que entra. Talvez alguns de vocês disseram assim, não, mas tudo bem, sou pecador, mas eu nunca vivi assim também essa vida tão assim, mergulhada assim nesses pecados escandalosos e tal. Olha uma surpresa para você, eu também não. Eu me converti lá pelos meus 15 anos de idade, mais ou menos. E antes disso, eu também não vivia andando em farras, eu não vivia, usando drogas, eu não vivia rodeado de sexualidade e tudo mais. A minha mãe está até visitando a gente hoje aqui, pode confirmar. Eu não vivia assim, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O meu coração era uma fábrica de ídolos. E o meu coração estava longe de Deus. E o meu coração desejava o que Deus não se agrada. Eu podia não estar lá, participando de muitos dos pecados que os meus amigos vizinhos estavam praticando, mas no meu coração havia uma podridão que me afastava completamente do meu Deus. Deus olhava e Ele via o que estava dentro de mim, e aquilo subia às suas narinas como um cheiro podre de lixo, porque não era a vontade dEle que estava ali.
Eu não estava amando a Deus e buscando a Deus com todas as minhas forças. Não era aquilo que eu queria com todo o meu ser. Eu queria o que eu sei que Deus reprovava. Essa é a vida de todo aquele que anda longe do Senhor. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos nesse mundo como se estivéssemos completamente vivos, nossos desejos à flor da pele, mas diante de Deus, para as coisas de Deus, nós estávamos mortos. Éramos cadáveres fedendo diante das narinas de Deus. A vida de quem foi encontrado de verdade por Jesus não pode continuar assim. A mudança tem que aparecer, tem que aparecer. A conversão, irmãos, não é uma mudança banal, não é um acontecimento banal. Não é como comprar meia dúzia de bananas. Que alguém chega na sua casa, aí vê, ó, olha, que é isso aqui, essas bananas. Você comprou essas bananas? É, comprei. E pronto. Um evento banal, não muda nada, não chama atenção. A conversão, meus irmãos, é uma mudança profunda, tão profunda que ela é gritante, ela aparece diante dos olhos das pessoas, ela incomoda, ela traz espanto, ela traz admiração, mas ela faz com que as pessoas olhem e vejam que há algo diferente. Algo aconteceu, algo mudou. A sua vontade, os seus desejos mudam quando você encontra com Jesus de verdade. Você antes não estava nem aí. Qual é a vontade de Jesus? Não estava nem aí. Agora você quer conhecer mais. Eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero saber o que ele fez. Eu quero saber o que agrada a ele. Eu quero saber como é que ele quer que eu viva. O que, que ele diz para mim. O que, que a palavra dele diz. O que, que ela ensina. Eu quero saber. Meu desejo agora é estar com Jesus. É estar com o povo de Jesus. É ter comunhão com esse povo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a igreja, irmãos, e aquilo era algo tão espetacular. Estar lá junto com os irmãos, cantando louvores ao Senhor, era algo tão maravilhoso. Eu quando acabava, conversar com os irmãos e compartilhar com os irmãos, era algo tão maravilhoso que eu pensava assim, como seria bom morar na igreja. Como seria bom, né? Construir as casas assim, morar todo mundo junto. Mal sabia eu que nós não chegamos no céu ainda, né? Mas essa nova vontade, esse novo desejo surgindo, brotando no coração daquele que se encontrou com Jesus e que agora está faminto pelas coisas de Jesus. Está com sede, está com fome de Jesus. Porque algo mudou lá no mais profundo do seu ser. As suas conversas, o seu comportamento muda. Porque antes você se envolvia em cada tolice. E agora não. As coisas que te interessam são mais elevadas. Antes você vivia como qualquer um. E agora não. Você quer viver do jeito que Deus quer que você viva. Você quer dar testemunho de Jesus. Você quer agradar a Ele. Que Ele olhe para você e diga, muito bem, servo bom e fiel. Ele se agrade agora da nova vida que Ele colocou dentro de você. Você tem aquela nova mentalidade da qual nós falamos no domingo passado. Uma mentalidade que é marcada agora por luta contra o pecado. E é marcada também por esse desejo pela vontade de Deus. Esse compromisso de estar pronto até para sofrer, se necessário for, para perder, se necessário for, mas quer fazer a vontade de Deus. Não quer abrir mão da vontade de Deus. Custe o que custar. Venha o que vier, sofra o que tiver que sofrer, mas que está ali, desejoso, compromissado de eu vou permanecer aqui onde Deus quer, porque essa é a vontade dEle. Entenda, aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, muito obrigado, meu irmão.
É alguém que ainda vai experimentar a tentação. Não é alguém que agora, né, me converti hoje, pronto, eu já não piso mais nem no chão, eu só levito, né? Porque eu virei quase um anjo, as asas já estão até nascendo, né? Não é isso que acontece. Você vai lutar, e o amadurecimento faz parte, né, o processo de santificação, que vai durar até a eternidade. Até a eternidade não, até Jesus vir, né? Quando ele vier, aí tudo é plenamente consumado. Mas enfim, tentações aparecerão. Tropeços aparecerão ao longo da caminhada. Eu amo Jesus, eu quero a vontade de Jesus. Mas aí às vezes tem uma hora que eu fechei o olho. Tem uma hora que naquele momento eu intencionalmente esqueci da vontade de Jesus. Há esses momentos na vida cristã. Momentos como o de Pedro, né? Senhor Jesus, Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Alguém até disse esses dias, né? Olha, a pessoa que casar com alguém chamado Pedro, né? Vai poder dizer todo dia, Pedro, tu me amas? Jesus perguntando, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo. Pois quando você se levantar, vai cair, tá? Quando você se levantar, apacenta os teus irmãos. Nossa tradução bíblica às vezes é quando você se converter, né? Mas literalmente quando você se levantar. E Pedro disse, Senhor, tudinho aí, pode abandonar o Senhor. Eu até não confio muito em alguns aí, né? Tudinho pode te deixar, pode abandonar o Senhor. Mas eu, até a morte, eu vou contigo até a morte. Irmãos, eu não duvido de que Pedro estava sendo sincero ali. Era Pedro, naquele momento, junto com Jesus ali, com seu coração ardendo ali de amor por Jesus e dizendo, eu vou até a morte contigo, Jesus. E daqui a pouco Pedro está negando Jesus. Chorando amargamente por ter negado Jesus, negado o seu Senhor. E depois sendo levantado de novo por Jesus. Esses momentos fazem parte da caminhada. Às vezes a gente está empolgado. Senhor, pode me mandar. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O que que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu seja um missionário no Afeganistão. Eis-me aqui, Jesus. Mas pensa bem, isso é isso mesmo. Mas eu estou pronto. Vai comigo que eu vou, Senhor. Vai à minha frente, né, Moisés, né? Vamos comigo que eu vou, Senhor. E outra hora, a gente está ali despreocupado da vida. Está ali com o nosso escudo baixo, nossa guarda baixa. E a tentação chega. E nós não lidamos com ela como deveríamos. E tropeçamos, às vezes caímos. Isso faz parte da vida cristã. Isso acontece na vida cristã. Mas aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele não se acomoda com isso. Ele não se acostuma com isso. Ele não diz, é assim mesmo, a carne é fraca. É assim mesmo, todo mundo erra. É assim mesmo. Não. Ele se dobra diante dos pés do Senhor. E ele clama pelo seu perdão, ele clama pela sua misericórdia, ele clama pela sua transformação, pela sua graça, ele clama, salva-me, Senhor, levanta-me, Senhor, dá-me teu poder, Senhor. Porque essa não é a vida que o Senhor conquistou para mim, não é mais aqui que eu quero estar, caído no pecado, eu quero estar caído aos teus pés, eu quero a tua vontade. Aquele que teve um encontro com Jesus, ele pode tropeçar, ele pode cair, mas ele não é mais marcado pelo pecado. Ele não vive caído no seu pecado. Ele levanta, pelo poder do Espírito que há nele, ele levanta e ele deixa aquele pecado para trás. E lá na frente ele pode cair em outro pecado. Mas se ele teve esse encontro, ele é levantado de novo e aquele outro pecado ele deixa para trás. E ele vai lutando com o pecado. Essa é a sua vida, porque ele não se conforma mais com quem ele era. Ele ainda não é quem um dia ele será, mas ele já não é mais quem ele era, e ele não quer mais voltar para onde Deus o tirou.
essa mudança profunda tem que acontecer com aquele que foi encontrado por Jesus. Aquele que foi encontrado por Jesus, ele tem uma empolgação santa por Jesus. De modo que quando a oportunidade aparece, às vezes ele cria a oportunidade, simplesmente para estar lá falando de Jesus, discutindo sobre a palavra de Jesus, sobre a vontade de Jesus, porque esse não é assunto cansativo para ele, não é assunto banal para ele, é o que ele deseja, é o que ele quer. Então, irmãos, quando alguém é encontrado de verdade por Jesus, tem que acontecer uma mudança profunda, verdadeira, real. Não pode ser só, não bebo vinho, só bebo coca. Tem que ser algo mais profundo do que isso. Agora, uma segunda coisa, segundo acontecimento acerca desse encontro com Jesus, é que há um custo. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, essa pessoa é transformada, mas ela também começa a experimentar o custo desse encontro com Jesus. Há um custo. Deixa eu só beber água. Quando você se encontra verdadeiramente com Jesus, saiba de uma coisa. Vou ser bem claro para você aqui. Você vai perder algo. Algo vai ser tirado de você. Algo vai ficar para trás. Você vai perder algo. Nós não estamos aqui para pregar uma falsa mensagem, um falso evangelho, que diz para você simplesmente o seguinte: venha para Jesus e você vai ter tudo. Tudo. A sua conta vai prosperar, seus negócios vão prosperar, o seu casamento vai prosperar. Venha para Jesus. Pare de sofrer, né? Não. Quando você vem para Jesus, se prepare, porque algo vai ser tirado de você. Você vai perder alguma coisa, algumas coisas. Sofrimento faz parte da caminhada cristã, inclusive. Pedro está escrevendo exatamente para irmãos que estavam experimentando sofrimento. É isso que a carta inteira trata. Então há um custo de seguir Jesus. Alguns ambientes vão ficar para trás. Alguns ambientes, eles eram seu point. E agora não vão ser mais. Eles vão ficar para trás. Por quê? Várias razões. Uma delas pode ser porque aquele ambiente era exatamente onde você se entregava ao pecado. Você criou todo um hábito com aquele ambiente. De modo que quando você estava ali, o pecado aflorava de uma maneira mais intensa. Era marcado por ser o lugar onde você se entregava ao pecado. E agora você simplesmente não quer mais estar ali. Agora simplesmente você sabe que não deve estar ali. Porque talvez aquele lugar será uma fonte de tentação para que você faça o que você não quer mais fazer. Eu tenho um tio meu, que há um tempo atrás ele parou de beber, faz muitos anos atrás. Ele tinha muito problema com bebida e teve muitas consequências ruins na vida dele envolvendo bebida. Foi espancado uma vez, porque estava bêbado. Foi preso uma vez, assim, só detido, né, uma noite, porque por causa da bebida lá, e criou um boneco lá e foi para a cadeia lá, né? E esse meu tio, ele parou completamente, graças a Deus, né? A bebida era um problema na vida dele, e então ele removeu esse problema da vida dele. Mas eu me lembro, uma vez, era a Copa do Mundo, e a gente estava lá no interior, e a gente estava assistindo um jogo na casa de alguém, jogo do Brasil. E aí teve uma hora que ele chegou para umas tias minhas e disse assim: vamos embora. Eu disse: não, espera mais um pouquinho. Ele disse: vamos embora. Eu disse: não, vamos ficar mais um pouquinho. Vamos embora, senão eu vou beber. E aí, foram-se embora. Por quê? Porque ele sabia que aquele ambiente, naquele momento,
Era uma fonte de tentação para ele e ele não podia estar lá. Se ele continuasse ali, ele ia fazer o que ele não queria fazer. Assim acontece conosco também. Quando a gente se encontra de verdade com Jesus, tem ambientes que a gente não quer mais nem voltar lá. Por quê? Porque a gente não quer lembrar do que a gente viveu lá e a gente não quer que aquilo seja uma fonte de tentação para as nossas vidas. Então, alguns ambientes vão ficar para trás. Vão ser retirados da nossa vida. Algumas pessoas vão ficar para trás. Algumas pessoas vão ser tiradas da nossa vida também. Por quê? Algumas razões também. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você se converte, no começo, você quer compartilhar aquilo com todo mundo. Porque agora você está experimentando algo tão maravilhoso que as pessoas que você gosta, você quer que estejam lá, experimentando a mesma coisa. Vivendo aquilo que você está vivendo. Então você vai compartilhar, você vai chamar os seus amigos. Olha, não tem dificuldade para evangelizar quando você está empolgado com Jesus. Quando você está empolgado com Jesus, ele entra no meio da conversa, tá? O cara está falando de futebol e aí você bota Jesus lá no meio do negócio, né? Então é assim. E aí você vai convidar, cara, domingo, vamos lá na igreja, cara, é legal demais, tu vai gostar, vai ser massa e tal. Não sei o quê. Por quê? Porque você está experimentando tudo aquilo, você quer que os outros experimentem. Então não vai ter dificuldade. Ainda que às vezes a gente pode ficar um pouco constrangido, né? No início, assim, o que vão pensar de mim agora? Mas geralmente essa fase do constrangimento é quando você está assim, um pouquinho antes de tomar essa decisão de ir a Jesus. Um pouquinho antes aí você fica, eu vou ou não vou? E agora? E se eu me converter? Aí agora eu não vou mais poder fazer aquilo. Aí você fica calculando custos bobos. Que depois que você vai para Jesus, você olha para trás e você diz assim, por que eu não vim logo? Né? Olha a bobagem que eu estava pensando que eu ia perder. Diante de tudo que eu ganhei em Cristo Jesus. Mas depois que você dá esse passo, aí você quer que as pessoas estejam ali com você. Só que depois, o que acontece? Aí vão vir algumas tristezas. Porque algumas daquelas pessoas que você queria tanto que tivesse com você ali, algumas dessas pessoas não vão querer ir. Você está empolgado, você ama Jesus agora, você quer estar onde Jesus está sendo anunciado, onde Jesus está ali derramando sua graça, você quer estar ali, mas algumas pessoas não querem. Algumas pessoas simplesmente não vão querer. E algumas pessoas vão se incomodar com você. Às vezes vão fazer piada com você, às vezes vão zombar de você. Ixi, lá vai o pastor, né? Você se converteu ontem. Aí para alguns amigos, né, antigos amigos, ex-familiares, você já é ordenado para o ministério. Ah, se converteu, agora vai ser pastor, né? Às vezes, vai vir também algum tipo de medo. Medo do quê? Da tentação. Porque você sabe que com algumas daquelas pessoas você fez coisas que hoje você se arrepende e não quer mais fazer. Então você fica assim, rapaz, eu gosto muito do fulano, mas eu não vou lá não. Não quero estar lá não, porque eu sei que se eu for lá, ele vai querer aquilo outro, e aí eu não quero mais aquilo para mim. Então às vezes você vai se afastar, perder pessoas, porque você ainda não está pronto para estar com aquela pessoa sem cometer os velhos pecados de antes, os velhos hábitos de antes. Às vezes, simplesmente, você vai perder algumas pessoas porque você não se encaixa mais. Você estava no meio da turma e era algo, né, prazeroso para todo mundo, porque todo mundo pensava igual, mas agora você começou a pensar diferente. E para alguns deles, agora você é chato. Para alguns deles, agora, você é tolo. Mas, às vezes, alguns deles, para você, agora se tornaram chatos. Se tornaram bobos. Rapaz, eu estou agora no outro momento, numa outra sintonia, e esse pessoal ainda está com a cabeça nisso daí. Ainda estão pensando nisso daí. Irmãos, eu passei por uma experiência mais ou menos assim, conheci o Senhor, aí andava com alguns amigos que também se diziam crentes, mas não sei se era muito crente não. E aí depois o Senhor, ele veio e foi abrindo assim a minha visão, e eu fui conhecendo mais do Senhor.
E aí depois eu olhei e alguns amigos marcavam um churrasco, alguma coisa assim. Irmãos, e eu não tinha mais prazer de estar ali. Porque para mim é como se eles tivessem ficado congelados no passado. Sabe quando Paulo diz assim, quando eu era menino, andava que nem menino, né? Mas depois que eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. Pronto. É como se para mim, eu tivesse deixado para trás as coisas de menino. E olhava para eles, alguns deles até já casados e tudo, mas ainda estava nas mesmas coisinhas de menino, lá atrás. Então para mim, eu não me via mais naquele ambiente. Às vezes, isso vai acontecer com alguns de nós, ok? Só que isso vai gerar um novo custo. Que vai ser o custo exatamente da rejeição. Às vezes até o custo da perseguição. Às vezes você vai perder algumas pessoas. Às vezes você não vai estar mais disponível como você estava antes para as coisas que aquelas pessoas gostavam de fazer com você. E isso vai gerar agora antipatia contra você. Vai gerar, às vezes, uma rejeição, às vezes uma perseguição. Olha o verso 4, você entendeu o que Pedro diz aqui. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Figura aqui é como se eles estivessem no meio de um dilúvio de devassidão, de imoralidade. E eles estão achando estranho que você não está lá dentro desse negócio mais com eles. E aí o que eles fazem? Eles insultam. Insultam. A palavra literal aqui era a palavra blasfêmia, né? Insulto. A ideia aqui é que eles vão, às vezes, falar coisas contra você, para outras pessoas, mas às vezes eles vão falar coisas contra você, para você. Às vezes eles vão te caluniar, te insultar pelas costas. Mas às vezes não, eles vão brigar com você, porque você agora é como se fosse uma espécie de traidor para eles. Por que essa ira? Por quê? Eles estranham, diz o texto. Eles estranham a sua mudança. Isso é estranho para eles. E algumas coisas acontecem para levá-los a essa indignação. Às vezes eles sentem que perderam um companheiro. E por isso estão com raiva. Como assim? O cara era tão legal, a gente estava aqui e agora o cara está com esse negócio aí, não quer mais estar aqui com a gente. Eles acham que perderam e eles ficam com raiva, eles estranham e ficam chateados. Às vezes eles sentem que você não está lá porque você está julgando eles negativamente. Não é porque agora ele acha que ele é melhor do que a gente. Não é porque agora ele não quer mais andar com a gente porque ele acha que a gente não presta para nada. E com isso eles vão ficar com raiva. No fundo, porque também eles não querem a mesma mudança que você experimentou. Eles querem que você volte para a velha vida. Eles não querem avançar para a nova vida. Eles às vezes podem até perceber que realmente tem algo errado no modo como eles vivem, na vida deles. Tem algo errado, mas eles não querem admitir isso. Eles querem justificar isso. Eles querem justificar que o modo como eles continuam a viver, sem Deus, sem se dobrar diante da vontade de Deus, que está tudo bem, está tudo certo. Por quê? Porque se eles admitirem o contrário, eles vão entender que eles precisam perder agora um monte de coisa que eles não querem perder. Então eles tentam justificar. Falar para si mesmo, não está tão errado assim, não tem problema assim também não, desse jeito não. E a sua presença é um lembrete para eles de que tem problema sim. De que você, que era igualzinho a eles, já não é mais. E já não é mais porque o Senhor te alcançou. E o Senhor quer fazer a mesma coisa, mas eles não querem perder o que eles amam. O pecado que eles amam. E às vezes vão ficar irados contra você. E vão tentar às vezes te desqualificar para se justificar. Não é porque ele é que é besta, ele é que é tolo,
que entrou nessa onda aí radical, é radical. O mundo faz isso o tempo todo. O mundo olha para os cristãos e ele tenta desqualificar os cristãos o tempo todo, chamando os cristãos de tudo que não presta, simplesmente para dizerem: nós estamos certos, podemos continuar vivendo como nós vivemos. Eles é que são radicais, eles é que são homofóbicos, eles é que são retrógrados, atrasados, tolos. Nós não somos evoluídos. Podemos viver como vivemos, que somos evoluídos, não tem problema nenhum. É isso que o mundo tenta fazer. E algumas pessoas vão fazer isso conosco também. E às vezes essa ira não apenas vai ser destinada a nós, mas ela vai ser destinada à própria igreja. Por quê? Porque alguns deles vão começar a culpar a igreja pela transformação que aconteceu na vida daquela pessoa. E a perca que agora eles têm daquela pessoa na turma deles. Então eles vão dizer: é porque essa igreja aí, que ficou botando coisa na cabeça, esse pastor aí, né? Eles vão tentar agora... Irmãos, é incrível como muitas pessoas olham para alguém que vivia uma vida miserável, desgraçada, e essa pessoa é transformada, é alcançada, e essas pessoas parecem que querem que aquela pessoa ela volte para o mesmo vômito de onde ela saiu. Estariam felizes se elas voltassem para lá, para o pecado, só porque aquilo satisfaz elas. Quantas vezes eu já vi, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, vivia assim assado, agora é crente, é? Oxe, mas isso não era para estar sendo comemorado. Que a pessoa não é mais quem ela era. Mas outra pessoa parece que é... Não, ele tem que voltar para lá, ele tem que continuar sendo aquilo. Eu li um livro do C.S. Lewis, há bom tempo atrás, muito tempo atrás, chamado O Grande Abismo. A tradução agora recente botou como O Grande Divórcio, o nome do livro. E tem uma parte do livro lá que fala... É uma ficção, tá? É como um pessoal que pega um ônibus e vai do inferno para o céu. Fazer uma excursão. Então é uma ficção, não entenda de maneira literal. Quando chega lá, tem uma mãe que ela está atrás do filho dela. E quando ela chega lá, ela encontra o filho dela. E ela parece assim uma mãe amorosa, que só o que ela queria era o filho dela, né? E aí no final, uma pessoa faz a seguinte percepção, né? Diz assim: olha, isso não é amor. Ela está querendo, por causa do egoísmo dela, dos desejos dela, para ela, era mais importante que o filho dela estivesse no inferno com ela do que ele estivesse desfrutando do céu. Algumas pessoas parecem que são desse jeito. E por isso, elas vão insultar. Elas evitam a mudança, evitam o custo e causam danos para aqueles que experimentaram a mudança. Mas Pedro vai dizer uma outra coisa aqui agora sobre esse encontro com Jesus. Aqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus experimentam mudança, experimentam um custo, mas há pessoas que rejeitam esse encontro com Jesus. E essas pessoas que rejeitam esse encontro com Jesus e até perseguem aqueles que encontraram com Jesus, o que acontece? Há um custo futuro para essas pessoas. Às vezes elas vão viver a vida toda aqui e aos olhos desse mundo parece que elas só estão experimentando coisas maravilhosas. É o salmista, né? Lá no Salmo 73, dizendo o quê? Por quê que eu tenho lavado as minhas mãos na justiça e só acontece coisa ruim comigo? Mas os ímpios não, os ímpios só prosperam. Eles ficam cada vez mais gordos, né? É cada vez mais dinheiro. Por quê? Pronto. Algumas pessoas vão, aparentemente, elas só prosperam nessa vida aqui. Às vezes o custo delas ainda não vai ser sentido completamente aqui, nesse mundo. Mas o que Pedro vai dizer para nós é que, com certeza, elas experimentarão um alto custo futuro. E é um custo que elas não vão conseguir pagar. Dá uma olhadinha o que ele diz aí no verso 5. Ele diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Um dia,
aqueles que rejeitam Jesus, que não querem esse encontro com Jesus, pelo contrário, que até blasfemam, insultam, prejudicam o povo de Deus, não querem se juntar a esse povo, eles terão que estar diante do justo juiz. Eles vão prestar contas daquilo que eles fizeram. E naquele dia, esse juiz não aceita suborno. Naquele dia não haverá escapatória. Eles vão dar conta da rejeição deles e do custo que eles causaram a outros. O texto fala do juiz que está pronto a julgar vivos. Quando ele vier, aqueles que estarão vivos receberão juízo, receberão sentença. Mas é um juiz que também está pronto para julgar os mortos. Ninguém vai escapar. Você pode viver, como eu falei, 50 anos da melhor vida que você pode ter aqui nessa terra sem Jesus. Um dia você vai morrer e você vai estar na presença dele e vai prestar contas a ele. Não haverá escapatória. É por isso que Pedro disse, não desperdicem a sua vida, achando que tudo que você tem é esse mundo agora. Não desperdice 50 anos aqui. Não se compara à eternidade. É poeira diante da eternidade. Há um custo futuro. Agora, por que Pedro está dizendo isso? Que efeito essa informação deve ter nesses momentos, nesses irmãos, na vida desses irmãos que estão sendo afrontados, insultados, prejudicados, que estão sofrendo por causa do que outros estão fazendo contra eles? Será que Pedro está dizendo isso para alegrá-los? Diz assim, olha, irmãos, continuem firmes aí, continuem sofrendo aí por causa de Jesus, aguentem firmes, mas se alegrem, porque um dia esses que estão fazendo mal a vocês, vão se dar mal. Será que é isso que Pedro está querendo dizer? Eu penso que não. Pedro já falou rapidamente sobre isso, no capítulo 2, versos 22 e 23 da sua carta. Dá uma olhadinha comigo. Olha o que ele diz. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus estava sofrendo por amor a nós. Ele estava indo para uma cruz. E ele, o que ele fazia no processo? Ao invés de revidar os insultos, ao invés de pagar o mal com o mal, ele entregava tudo nas mãos daquele que há de julgar. Ele descansava na providência de Deus, no justo juízo do Pai, que acontecerá um dia. Dá uma olhadinha comigo também, um outro texto rápido, Romanos 12, 19 e 20. Romanos 12, 19 e 20. Olha o que o texto diz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, ao invés de vocês pagarem mal com mal, buscar se vingar, ficarem perturbados de como é que vocês vão lidar contra aqueles que estão fazendo mal a vocês, confiem em Deus, entreguem a Ele, a ira é dele. Ele um dia vai fazer justiça. Quanto a vocês, sabe o que vocês fazem? Se o teu inimigo, aquele que quer te prejudicar, está passando algum tipo de necessidade, você ajuda, faz o bem a ele. A mesma atitude de Jesus. Ele não revidava. Ele entregava nas mãos do Pai. Então, por quê? Qual é o objetivo dessa informação que Pedro dá aqui no verso 5? Volta lá.
Pedro, capítulo 4, verso 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Basicamente, Pedro, ele está dizendo aqui para os irmãos, vocês têm que se preocupar apenas com uma coisa: agradar o Senhor. Busquem viver para Ele, é o que ele disse antes, né? Busquem fazer a vontade dEle. Quanto àqueles que perseguem vocês, ele já tinha falado no capítulo 2 que nós lemos aqui, faça que nem Jesus. Não retribua o mal com o mal, não insulte, não brigue, não busque prejudicar de volta, não. Descansem no fato de que Deus sabe o que faz. E Deus vai fazer justiça. O que Pedro está fazendo aqui não é tentando que eles se alegrem com esse fato, mas apenas dizendo assim, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês não precisam se preocupar com o que vai acontecer com quem está prejudicando vocês. Deixa que Deus vai resolver isso. Deus vai lidar com isso. A preocupação de vocês é, retribuam o mal com o bem. Assim, como Paulo disse, vocês botam brasas vivas na cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa vai ficar fervilhando. Poxa, por que eu faço mal para ele e ele me faz o bem de volta? E quem sabe, aquela pessoa pode acabar sendo transformada de uma inimiga em irmã em Cristo. Somente o amor de Cristo é capaz de transformar inimigos em irmãos, em mais do que amigos. Então, não se preocupe. Fique gastando tempo, pensando em vingança. Entregue nas mãos de Deus e faça a sua parte. É isso que Pedro está dizendo, porque eles mesmos vão ter que lidar com Deus um dia. E vai ter o custo deles se não se arrependerem antes disso. Há um custo futuro e não há como fugir dele. Agora, uma última coisa aqui que Pedro vai dizer para nós sobre esse encontro com Jesus é que há também algo futuro para aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Ele. No caso daqueles que rejeitaram, juízo futuro, castigo futuro. No caso daqueles que tiveram um encontro com Ele, não importa o que eles passem aqui, a bênção futura. Bênção futura para eles. Olha aí o que diz o verso 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O que ele está dizendo aqui para esses irmãos? Primeiro, olha o contexto. Parte dos insultos que esses irmãos eles sofriam pela sua fé eram insultos do tipo também o seguinte: vocês estão dizendo aí que vocês creem em Jesus e agora vocês ganharam vida eterna, etc. Mas no que vocês são melhores do que a gente? Porque do mesmo jeito que a gente morre, vocês morrem também. E aí? Qual é a diferença? E o que Pedro está dizendo aqui para esses irmãos é: aqueles que creram no Evangelho, experimentaram sofrimento por causa de Jesus, e até morreram por causa de Jesus, eles experimentaram realmente um juízo na carne. Eles morreram aqui na carne. Porém, eles não vão ser mais julgados eternamente. Eles vão ser vivificados pelo Espírito, segundo a vontade de Deus. Essa é a ideia aqui. Algumas pessoas leem esse texto e eles interpretam de maneira diferente. Eles leem aqui essa parte, né? Verso 6 aí, ó. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Aí eles pensam assim, as pessoas morreram, Jesus foi lá no inferno, pregou o evangelho para os mortos, né? É uma segunda chance, deu uma segunda chance para eles. Mas isso não faz o menor sentido dentro do contexto. Porque o contexto é o quê? Irmão, vocês estão sofrendo por causa da perseguição, por causa de Jesus? Continua firme aí com Jesus, tá? Continua firme. Esse pessoal que está perseguindo vocês, um dia vão prestar contas com Deus. Vocês continuam firmes. Se Pedro estivesse dando uma ideia de segunda chance, ele diria o quê? Irmãos, quando vier o sofrimento, não precisa ficar tão firme não, viu? E quando chegar lá no inferno, vocês vão ter uma segunda chance, aí lá vocês creem. Né? E esse pessoal que está perseguindo vocês aí, continua firme, se preocupa não. Quando eles chegarem no inferno, eles vão ter a segunda chance lá para eles também, então está tudo tranquilo. A ideia aqui, que faz mais sentido, irmãos, é a seguinte. Deixa eu ler de novo aqui o verso 6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também
àqueles que agora estão mortos. Foi pregado para eles quando? Quando eles estavam vivos. Mas agora eles morreram, já estão mortos, ok? Por que que o evangelho foi pregado para eles? O texto diz, para que eles, mesmo julgados no corpo, ou seja, nota que eles não tinham morrido ainda, né? O evangelho foi pregado para eles quando estavam vivos, e mesmo quando eles morreram, foram julgados no corpo, essa não é a sentença final. A morte não é a sentença final. Porque eles creram no evangelho, o que vai acontecer com eles? Vivam pelo Espírito segundo Deus. As palavras de Pedro aqui parecem muito com as palavras que ele já tinha dito sobre o próprio Jesus, capítulo 3, versos 18 e 19. Olha o que ele tinha dito sobre Jesus. 3, 18 e 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Agora ele está dizendo a mesma coisa para a gente. Ó, aquele pessoal que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, que sofreu por causa de Jesus e que agora morreu, eles foram mortos no corpo, sofreram juízo aí no corpo, mas assim como aconteceu com Jesus, eles também vão ser vivificados pelo Espírito. Eles vão ressuscitar, ok? A morte não é palavra final. Então, quando aqueles diziam, qual a diferença entre nós e vocês? Se a gente morre e vocês morrem também? Eles poderiam dizer, mas aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram agarrados ao Evangelho da salvação, a morte não é o final para eles. Eles vão ressuscitar pelo poder do Espírito. Então, há uma bênção reservada. Não importa o que aconteça aqui, aqueles que estão com Cristo vão viver para sempre com Ele. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, irmãos, a gente viu aqui que há um juízo vindouro para aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam esse encontro com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O medo do inferno, ele não vai mudar o seu destino. Eu posso pregar aqui sobre a realidade do inferno. Mas se você só tiver medo do inferno, isso não vai mudar o seu destino. Ninguém vai ser salvo porque estava com medo do inferno. Ah não, eu estou com medo do inferno, então deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer para comprar o céu. Ninguém compra o céu. Eu estou com medo do inferno, então a partir de hoje, não vou mais beber. Pronto, comprei agora a minha ida para o céu. Pronto, você vai para o inferno como um abstêmio. O medo do inferno, ele pode fazer com que você considere com muita seriedade o estado espiritual da sua vida. E perceba, se tudo isso é verdade, eu estou caminhando para um lugar que não é bom. Mas o que vai te levar para a glória é somente o amor por Jesus. Você tem que enxergar não as dores terríveis do inferno, você tem que enxergar aquele que sem você merecer nada te amou, a ponto de ir para uma cruz, derramar o seu sangue e sofrer o inferno no seu lugar. A ira de Deus sendo derramada sobre ele no seu lugar. Uma ira que era para você, um juízo que era para você. Quando você enxergar esta beleza, ele que não merecia, ele que não precisava fazer isso, mas por amor fez. Ele decidiu vir, ele decidiu morrer na cruz. Quando você enxergar a beleza daquele que morreu por ti, então você não vai querer fugir do inferno, você vai querer estar com ele para sempre. Aqueles que vão para a glória não é porque estão correndo com medo do inferno, é porque estão correndo para encontrar aquele que eles sempre amaram sem ver, que eles desejam mais do que tudo. Jesus é o caminho. Quando você enxergar Jesus, se correr para o encontro com Jesus, o inferno vai ser a menor das tuas preocupações. A tua preocupação vai ser, eu quero estar com Jesus. Com Jesus. Outra coisa. Se você tem passado por situações, às vezes, difíceis. Pessoas, às vezes, fazem coisas contra você, sem razão, sem motivo. Simplesmente por causa da sua fé. Porque você ama Jesus. Se agarre à graça de Cristo. Clame a Deus por mais graça, para viver a vida que agrada a Ele. Não se importe, não viva angustiado, não alimente amargura na sua vida, no seu coração, pensando, mas eles merecem isso, eles tinham que passar por aquilo outro, isso é injusto. Entregue a Deus. Confie que Deus vai resolver no final.
Quanto a você, busque viver da maneira que agrada a Deus. Busque continuar vivendo como um cristão diante dos olhos desses que fazem isso. E aproveite as oportunidades para apresentar a Cristo, para amar essas pessoas, porque o Senhor nos manda amar até os inimigos. Então, para demonstrar graça, misericórdia, favor para aqueles que não merecem. Sabe por quê? Porque você também não merecia nada. E recebeu graça, misericórdia e favor da parte de Deus. Outra coisa, seja um cristão por inteiro. Por inteiro. Ser cristão não é só trocar vinho por coca, tá? Tem cristãos que não bebem vinho, como eu, por exemplo, não bebo vinho, porque não gosto. Sinto aí desapontar alguém, né? Não gosto, tá? E bebo coca. Tem cristãos que não bebem coca. Por quê? Também não gostam. Mas tem cristão que bebe vinho, como por exemplo quem? Jesus, ok? Jesus transformou água em vinho, né? Como quem? Paulo, na Santa Ceia, ele dizia o quê? Irmãos, não se embriaguem com vinho, né? O pecado é a embriaguez. E na ceia lá, infelizmente, tinha gente que estava se embriagando com vinho, né? Tem cristãos que, enfim, esse não é o ponto. O que define alguém como um cristão não é isso. É claro, você tem que ter uma postura correta diante dessas coisas, tá? Você não pode ser dominado por essas coisas. Se você é dominado pelo vinho, dominado por isso, então realmente você deve se afastar completamente disso. O fruto do Espírito é domínio próprio. Não pode pecar contra o Senhor. Embriaguez é pecado, ok? Mas o Senhor não te chama a simplesmente trocar coca por vinho, vinho por coca ou nada disso. O Senhor te chama a viver agora como Ele deseja que você viva por inteiro. Senhor, como é que o Senhor quer que seja a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo? Senhor, com quem que o Senhor quer que eu case? Senhor, como é que o Senhor quer que eu use o meu dinheiro? Senhor, o que o Senhor quer que eu deixe para trás, que eu abandone? Senhor, o que o Senhor quer que eu coloque agora na minha vida? O Senhor é meu dono. Eu vivo para Ti agora. A Tua vontade é que importa para mim. E eu estou disposto a perder tudo por Ti e deixar tudo que precisar ser deixado para trás. Porque o Senhor, eu entendi, vale muito mais do que tudo. É esse compromisso que Ele quer de você. É esse compromisso. Por fim, só vai suportar o custo de entregar a vida completamente para Jesus e viver essa mudança e sofrer por Ele e abandonar por Ele coisas e perder coisas por Ele, só vai suportar quem ama mais a Jesus do que tudo. Quem ama mais algumas coisas, algumas pessoas do que a Jesus, se perder estas coisas, vão deixar Jesus. Se precisarem, vão trocar Jesus por estas coisas ou por essas pessoas. Mas quem ama Jesus mais do que tudo, está pronto a perder tudo mais por Jesus, porque Ele vale mais do que tudo. Só quem confia plenamente nas suas promessas, está pronto a perder tudo por Ele. Porque entende que um dia vai estar com Ele, para viver com Ele para sempre, provando aquilo que nós não somos capazes nem de descrever aqui nessa vida. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor John MacArthur, e ele contava uma experiência de um missionário lá na cidade de Utah, dos Estados Unidos. A cidade de Utah é uma cidade, irmãos, basicamente constituída por mórmons, né? Que é um grupo pseudo-cristão, né? Um grupo herético, uma seita, tá? E eles se estabeleceram lá, então são uma comunidade muito grande lá. Então ser missionário lá não é fácil. As igrejas que não são mórmons, geralmente elas não são muito grandes lá em Utah, ok? E um dia esse homem saiu de Utah e viajou para uma conferência na igreja do pastor John MacArthur. Ele, sua esposa, suas 2 filhas e 2 amigos das suas filhas que não eram cristãos e que ele estava levando para esta conferência. No meio do caminho, ele se distraiu e passou um sinal. E vinha um outro veículo do outro lado e bateu naquele carro, naquele veículo. E as suas 2 filhas morreram naquele acidente. E então, o pastor John MacArthur soube do que tinha acontecido e viajou para lá para dar algum tipo de conforto, ajuda a amparar aquele irmão naquela situação.
E enquanto ele ia, ele pensava, o que que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou ajudar esse homem que acaba de perder suas 2 filhas? E quando ele chegou lá, sem saber muito o que dizer para aquele irmão, aquele missionário chegou para ele e disse, pastor, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Porque eu queria que as minhas filhas, elas tivessem a oportunidade de ouvir um grande coral cantar. E lá na igreja do John MacArthur ia ter um grande coral. E elas agora estão ouvindo o coral dos próprios anjos, dos próprios crentes que estão na presença do Senhor, na glória, cantando para Ele. Eu queria que elas tivessem a oportunidade de ouvir um grande pregador pregar. Ele queria que elas ouvissem alguém como o pastor John MacArthur pregar. E elas agora estão ouvindo a própria voz do Senhor dizendo para elas, vem, entra no descanso que eu preparei para você. Deus é muito bom, pastor. Por quê? Ele levou as minhas 2 filhas que o conhecem, que o amavam e que estão com ele. E deixou esses 2 jovens que ainda não o conheciam e que podem agora ter uma oportunidade. Irmãos, só alguém que confia nas promessas, que crê no Senhor, que ama o Senhor mais do que tudo, pode passar por uma situação dessa com essa esperança, com essa convicção, com essa certeza. Que nosso coração esteja totalmente nele. Vamos orar nesse momento?